gente boa, estamos chegando, salve, 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 todo mundo, e daí? Como é que vocês estão? Estão bem? Veja só, Deus abençoe vocês que está aqui no nosso canal no YouTube, o canal Sérgio S. Bento. Hoje o nosso papo é sobre a Bíblia e o jornal. O que a gente faz? A gente busca as notícias mais interessantes aí da mídia, de maneira geral, seja evangélica ou não, e depois a gente vai ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia tem a nos dizer, tá bom? Antes da gente buscar a nossa notícia, dar a nossa notícia de hoje, que a gente vai conferir com a Bíblia, eu quero dar alguns avisos para você. Primeiramente, pedir para você se inscrever no nosso canal Sérgio S. Bento, tá bom? E depois também que você deixe lá o seu comentário e ative o sininho, que vai avisar quando conteúdo novo chegar. E dê lá o seu like pra gente, a gente também gosta de um elogio, de um positivo. Tá ok? E não esqueça de compartilhar. Fez bem para você, provavelmente vai fazer bem para outros também. Vamos lá então. A notícia de hoje é muito importante, tem a ver com todo mundo praticamente. O Brasil é o maior produtor de Bíblias do mundo. Isso mesmo. A nossa notícia aqui de hoje tem como fonte o site Comunhão. É uma matéria lá muito interessante sobre essa questão do Brasil ser o maior produtor mundial de Bíblia. Um trecho da matéria diz assim: o Brasil, o maior produtor mundial, o Brasil exporta Bíblias para 105 nações. Meu Deus do céu! Desde 95, ou 1995, quando foi inaugurada a gráfica da Bíblia em Barueri, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, né? Mais de 170 milhões de Bíblias já foram produzidas. É Bíblia pra caramba, hein, gente? Meu Deus do céu, quanta Bíblia. Quase um Brasil inteiro de Bíblia. A notícia continua e diz que a Bíblia é o livro mais lido e apreciado entre os brasileiros, segundo pesquisa Retratos da Leitura, divulgada no final do ano passado. No caso, 2020. Final de 2020. Eu estou gravando aqui hoje, novembro de 21. Pelo menos 35% dos leitores têm o livro sagrado sagrado sua leitura principal. A notícia ainda continua e diz que o mais interessante é que o Brasil, preste atenção agora, que o Brasil é o maior produtor da palavra de Deus. E aqui é que eu quero me fixar, tá bom? O Brasil é o maior produtor da palavra de Deus. Bom, antes de qualquer coisa, uma salva de palmas para a Sociedade Bíblica Brasileira pelo seu trabalho fantástico, que Deus abençoe todo mundo aí, porque realmente é maravilhoso esse trabalho que vocês fazem, tá bom? Palmas para a Sociedade Bíblica. Vamos lá, gente, vamos lá então. Eu quero começar aqui com uma história interessante. Certa vez, eu vi a seguinte notícia. Um homem carregava uma Bíblia, um crente, bem assim, no peito. E aí, ele estava andando na rua, retornando do culto para sua casa, em determinado local, um cara foi assaltar, apontou a arma para ele, ele falou que não tinha dinheiro, nem nada, coisa parecida, e o cara resolveu atirar. Ele, pá, e o cara atirou e correu e foi embora. Não esperou, falou, puxa, matei um crente. E foi embora. O ladrão fugiu, não roubou nem nada e foi embora. O cara ficou lá. O que aconteceu? A bala parou na Bíblia. Gente, a Bíblia é um livro grosso, são 66 livros, é uma biblioteca. A Bíblia quer dizer biblioteca, não é? E se fosse um dicionário, mesma coisa. Aí você imagina o que aconteceu. O cara chegou lá na igreja lá e contou, irmãos, olha só o que aconteceu, como Deus me salvou.
O poder da palavra, irmãos, olha aqui, a Bíblia foi salva, olha o buraco aqui da bala, mas não me atingiu. E foi uma alegria, foi uma festa, e orações, e glória a Deus. E irmãos, eu quero dizer para vocês, se você é evangélico ou não, legal, um milagre, uma bênção de Deus, tudo certo, tudo certo. Só que, como eu disse, não era só a Bíblia, qualquer outro livro grosso, se você tivesse um dicionário, um livro de 500, 600, 700 páginas, como eu tenho alguns aqui, a bala não iria atravessar. Não atravessou não é porque foi só a Bíblia, podia ser qualquer outro livro. Mas o pessoal disse, olha, foi porque foi a Bíblia. E eu já vi algumas coisas, por exemplo, pessoas deixarem a Bíblia no Salmo aberta, no Salmo 91, para espantar demônios, mal olhado, olho gordo, essas coisas. Já vi gente colocar a Bíblia embaixo do travesseiro para dormir, calmante editorial. Já vi gente fazer cada coisa com a Bíblia que você não acredita, e você também já deve ter visto. Então a relação que muitas vezes os crentes evangélicos têm com a Bíblia é de fetiche, é de idolatria, é uma coisa assim que não deveria acontecer, gente. Olha só, quase todas as denominações religiosas, sejam elas reformadas, pentecostais, neopentecostais, e assim também os crentes acreditam, porque foram ensinados, de que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. E aí eu falo da Bíblia, é assim, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus. Eu discordo e já a gente chega lá, tá bom? Já estou matando sua curiosidade. E este ensino tem a ver mais com a tradição do cristianismo do que com aquilo que a própria Bíblia nos ensina, tá bom? E mais, o pessoal diz que a Bíblia também é a palavra de Deus inerrante, ou seja, que a Bíblia, esse livro aqui, não tem erro nenhum, afinal de contas, é a palavra de Deus. E Deus, você acha que Deus vai errar? Claro que não, Deus não erra mesmo. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, não há nenhum erro na Bíblia. Nesse sentido, para os mesmos, Antigo e Novo Testamento é tudo uma coisa só, é palavra de Deus e acabou. E não fale nada contra, porque senão o pessoal te dá uma bibliada, sei lá o quê, né? Na sua cabeça, o pessoal vai atacar com a Bíblia sobre você. Você toma uma bibliada. Não sei, não consegui dizer. Me perdoa. Agora veja, gente. Só que na prática, e eu vejo, e você talvez já aconteceu com você, a pessoa está lendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Depois o cara fica perguntando, mas por que no Antigo Testamento aqui as pessoas podiam matar? Falam das guerras que existiam lá em Israel. Depois fala dos homens que tinham várias mulheres. Essas coisas. Aí vai no Novo Testamento, percebe que não é muito assim. Que Jesus ensina diferente. Aí as pessoas ficam com o que na cabeça? Aí vem o ensino dos teólogos, dos mestres em teologia, doutores, dos bacharelados, não é? E cada um interpreta do seu jeito e está tudo certo. Mas a verdade é que a galera continua no limbo. Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento, Novo Testamento. O pessoal continua, e eu sei que continua mesmo. Bom, então hoje a gente pretende aqui dar uma ajudinha. Eu sei que pode ser que vai gerar algum choque, alguma coisa, mas eu peço que Deus abençoe você. Eu não estou aqui para brigar, não estou aqui para discutir. Se você gostou, entendeu, foi bom, Deus abençoa. Se não foi, Deus abençoa você assim mesmo, tá bom? Então a nossa notícia de hoje, que tem a ver com o Brasil como o maior produtor mundial de Bíblia, e na reportagem ele caracterizou a Bíblia como Antigo e Novo Testamento como palavra de Deus. Mas não foi só a reportagem, como é assim que é ensinado no Brasil. Eu, há 20 anos atrás, para mim, Antigo Testamento e Novo Testamento era a palavra de Deus, não tinha erro, acabou e pronto. Praticamente todo mundo pensa assim, só que não é assim. E eu sei que é difícil dizer que não é assim. Mas vamos lá. Primeira coisa, o que é a Bíblia?
A Bíblia é uma coletânea de livros, sendo que 66 no seu total. A Bíblia Católica tem um pouco mais, aí já vem algumas perguntas, eu não vou responder aqui, né? Sendo que 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, nos quais se pode encontrar o testemunho histórico e profético acerca de Jesus. Assim sendo, tudo no Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias. Nada além disso no Antigo Testamento. Tudo apontava para Jesus, para a vinda do Messias. Era isso que o Antigo Testamento fazia e faz, está escrito aí, gente. Por exemplo, veja que depois que Jesus veio, não é? O Messias veio, o Messias é Jesus, é o Messias e o Messias é Jesus. Para os judeus, não. A gente não lê mais as Escrituras em busca do Messias, ou lê. Eu pergunto para você que é evangélico, você que é pastor, você que é teólogo, doutor, seja lá quem você for, eu pergunto para você, por acaso você continua ainda aí lendo o Antigo Testamento, essas profecias que falam sobre a vinda do Messias? Você continua esperando o Messias, caso você não seja judeu? Não. E por que não? Ora, porque o Messias já veio. Só não veio para os judeus, porque os judeus não acreditaram que Jesus era o Messias. Então, o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias. Tudo tinha a ver com ele. A lei tinha a ver com ele, os profetas tinham a ver com ele. Ele já veio. Não veio? E o que isso significa? O que isso significa? Vamos lá. Primeiro, que em Jesus tudo se cumpriu. Tudo. A lei, as profecias. Mas primeiramente as profecias. Vamos lá. O Antigo Testamento tem mais de 300 referências ao Messias. E todas elas foram cumpridas no Messias, em Jesus. A primeira delas é em Gênesis 3,15, que fala sobre a vinda de Jesus, desse Salvador, descendente da mulher, esse que viria da semente da mulher. Segundo, Jesus cumpriu a lei. Mateus 5,17, Jesus diz: não penseis que eu vim revogar as leis e os profetas. Aí já tem gente dando pulo. Ai, tá vendo? Não vem revogar. Eu não vim revogar, mas vim cumprir. Então, se ele cumpriu, ele não revogou, não acabou, mas cumpriu. O que aconteceu quando a gente cumpre uma coisa? Aquilo perdeu o seu valor, não é? E mais, em Romanos 10,4, o apóstolo Paulo vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Você vai vir com centenas e dezenas de textos, e eu poderia contra-atacar com mais centenas e dezenas de textos. Se você não crê nesses dois, não adianta a gente ficar nessa batalha de textos, meus queridos. Acabou. Eu paro por aqui, tá bom? E mais. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, e vocês que ficam aí querendo brigar e discutir sobre isso, é só ler Gálatas e a carta aos Hebreus inteirinha. Leia várias vezes e o problema vai estar resolvido. Mas Paulo diz lá em Gálatas que a lei tinha prazo de validade. Vai lá e leia, no capítulo 3, verso 19, do 23 ao 25 também. Vai lá e você vai ver. Paulo falava que a lei era como um aio, um guardião de criança tinha o objetivo de conduzir Israel ao Messias, a Jesus, de conduzir de verdade a Deus. Acabou. Era esse o objetivo da lei. E a lei tinha que cumprir isso. Acabou. Ela veio com esse objetivo, gente. Fim de papo. E agora, o que acontece se tudo já foi cumprido? A lei foi cumprida, os profetas foi cumprido, tudo foi cumprido em Jesus. Conforme mesmo Paulo, ele vai dizer em Romanos 7,6, Paulo diz que a lei caducou. Caducou. Você sabe o que quer dizer o que era caducou? É o que vai acontecer com você quando você passar dos 60, 70, 80, que eu já estou bem mais próximo disso, a gente vai caducar. A lei caducou, prescreveu, envelheceu. Acabou a vigência da lei.
No entanto, está cheio de gente no Brasil ainda vivendo e fazendo as coisas como se a lei de Moisés estivesse em pleno vigor. Mas tem um pessoal aí que eles querem fazer a lei de Moisés, mas não é a lei em totalidade, né? Eles querem fazer seletivamente, tipo assim, o dízimo, o sacrifício, essas coisas. Cumprir a lei inteira, pegar o livro de Levítico e levar para casa, ninguém quer. Ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer. E você nunca viu aí na frente, dentro dessas igrejas, boi, cordeiro, pomba. Você nunca viu, né? Aí é trocado. É dinheiro, é grana, essas coisas. Então, meu querido, por favor, o pessoal usa Malaquias capítulo 3 para dar dízimo. Tem nada a ver. Nada, nada, nada a ver. Para quem tem ainda dúvida se a lei caducou e acabou, eu já disse isso e repito, o autor da carta aos Hebreus não deixa dúvida para quem é seguidor de Jesus sobre o que era o sistema do Antigo Testamento e o que aconteceu com a vinda de Jesus. Então eu desafio você, porque eu não tenho tempo aqui, não tem como, vai lá no Antigo Testamento e você tenho certeza que o Espírito Santo vai te iluminar, você não vai ter dúvida de que fato a lei acabou. Pega a carta aos Hebreus, por exemplo, que dá para ler, você ler em uma meia hora, pega ela e leia em voz alta. Se você tiver coragem, leia. E você vai ver. Não fica com raiva de mim, nem bravo comigo, nem discutindo comigo. Eu estou mandando você ir lá na Bíblia. Caramba. E mais, o autor aos Hebreus, ele mesmo diz que tudo lá no Antigo Testamento era figura e sombra, de que o ministério de Jesus é muito superior a tudo do Antigo Testamento. Que só existiu a segunda aliança porque a primeira era defeituosa. E ele vai dizer que Jesus era superior a tudo no Antigo Testamento. E melhor. Você quer o quê? Bom, resumindo então, o que a gente chegou até aqui foi o seguinte: Jesus cumpriu a lei e os profetas. O que Jesus cumpriu então, o que aconteceu? Perdeu a validade. Perdeu a validade. Pois bem, se você acha que até agora o que você ouviu foi duro, eu aconselho você a se preparar, porque o que vem agora é muito mais duro. São ossos do ofício. Fazer o quê? Eu estou aqui, não tem como esconder. Como diz Paulo, eu não estou aqui para agradar homens, e sim a Deus. Então, meu querido, segura na cadeira e aguente firme, tá bom? 3 coisinhas para aprender, para você aprender pelo amor de Deus e nunca mais esquecer. Primeiro, que a Bíblia é inspirada, mas não é divina, não é palavra de Deus. Não me mande para o inferno. Não me mande para o inferno, pelo amor de Deus. Eu não vou nem que você manda, tá bom? É isso que você ouviu. A Bíblia é inspirada, mas não é divina, não é palavra de Deus. Uma observaçãozinha: se a Bíblia, leis e profeta, todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus, o que é que Jesus é então? O que Jesus é então? Jesus, o Antigo Testamento, é tudo a mesma coisa? Os profetas é a mesma coisa? A lei e Jesus é tudo a mesma coisa? Tudo no mesmo nível? Pense um pouquinho. Agora vamos lá. O que a Bíblia era para Jesus? Você sabe o que a Bíblia era para Jesus? Ele diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Era o que os judeus faziam. Aí Jesus diz: e são elas mesmas, ele continua, e são elas mesmas que testificam de mim. É isso que a Bíblia, que o Antigo Testamento é. Testemunha, testifica de Jesus. E é o que eu comecei dizendo, gente. Você não vai nas Escrituras, no Antigo Testamento, por mais procurar sobre a vinda do Messias, porque o Messias já veio. As profecias se cumpriu, a lei se cumpriu, ele cumpriu a lei, toda a lei, toda a lei, tá bom? E mais, o que Jesus diz ser ele, Jesus, não só o que a Escritura diz sobre ele, que ele diz que elas testificam sobre ele, agora o que é que Jesus diz ser ele, Jesus. Em 14,6, João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu vou dizer para você, pode-se dizer isso da Bíblia? De Moisés, dos profetas, do Antigo Testamento? Pode-se dizer isso? Eu quero dizer você que ficou nervosinho, bravo, que é doutor em divindade, que faz exegese aí, né, autópsia de letra, autópsia de Deus aí, você que é doutor, já leu a Bíblia 30, 40 vezes, eu quero dizer para você, quem na Bíblia, ou a Bíblia, o Antigo Testamento, pode dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem? Quem? Então, meu querido, a primeira coisa que você tem que aprender é que a Bíblia é inspirada, mas não é divina, não é palavra de Deus. A segunda coisa é que só Cristo é a palavra eterna de Deus. Só Cristo Jesus é a palavra eterna de Deus, divina. Por que que eu afirmo isso? Primeiro, porque Cristo, que é a palavra eterna de Deus, já existia antes de todas as coisas. Apocalipse 13:8 diz: o Cordeiro, que é Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. E acabou. Você quer mais o quê? Você quer mais? Eu vou te dar mais detalhe então. O apóstolo João dá detalhes de como foi isso daí. Olha só, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. No princípio era o verbo, ou a palavra, mesma coisa. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é o verbo, é a palavra de Deus encarnada. Não a Bíblia. Não a Bíblia. A Bíblia não estava aqui nesse antes de todas as coisas. Veja que o Cristo eterno, o verbo de Deus, a palavra de Deus, era antes da criação, antes de qualquer coisa existir, antes da Bíblia, antes dos patriarcas, antes do Antigo Testamento, antes da lei, antes dos profetas, antes de anjos, meu querido. E aí? Quer mais? Quer que eu te ajude mais? Vamos lá. Hebreus, que eu falei para você. Dá uma lida, é uma carta maravilhosa. Olha só, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, não foi? Ele falou de muitas maneiras, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais, lá no Antigo Testamento, pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória exata, da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Verso 4. Tendo tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. A Bíblia fez isso? Os profetas que falaram inspirados fizeram isso? Os anjos fizeram isso? Jesus não. Jesus é uma pessoa. Jesus é Deus encarnado. Jesus ressuscitou. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é criador de todas as coisas. Moisés não. A Bíblia não. Os profetas não. Abraão não. Gideão não. Jacó não. Davi não. Salomão não. E aí? E aí?
Por isso que eu digo que só Cristo é a palavra eterna de Deus. Porque Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, é o Criador de todas as coisas. Bíblia é isso? Quem dos profetas é isso? João disse, quando João viu de Jesus, ele disse, eu não posso, gente, está aí, quem eu não posso nem desatar a sandália, ou carregar a sandália, eu não sou digno disso. Mas tem gente que acha que Moisés é digno, que a lei é. Fazer o quê, hein, gente? Fazer o quê? Terceira coisa que você tem que aprender e não esquecer, que o Antigo Testamento só me interessa para mim, e também deveria ser para você, para qualquer um, por causa de Jesus. O Antigo Testamento só deveria nos interessar por causa de Jesus. Gente, sem Jesus, o Antigo Testamento é um outro livro qualquer, é como o livro da história do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Holanda, da França. É um livro como outro qualquer. Tire Jesus da Bíblia, pelo amor de Deus, e você vai ver o que sobra. Nada. Um livro de história comum. Tire Jesus. Você que está aí duvidando e dizendo que o Antigo Testamento é palavra de Deus e que o Novo também é, e que Jesus é igual ao Antigo Testamento e que tudo é palavra de Deus, tire Jesus da Bíblia, então. Tire Jesus e você vai ver o que vai acontecer. Quinta letra, história. Eu sei que isso é chocante. Eu sei que isso é chocante. E eu não quero me alongar. Você pode repetir e ouvir quantas vezes quiser isso daí. Eu vou partir para minhas conclusões aqui, tá bom, meu querido? Primeira, não confunda Jesus com a Bíblia. Não confunda. Jesus está na Bíblia. Só que Jesus é bem maior que a Bíblia. Jesus não está preso na Bíblia, pelo amor de Deus. A Bíblia é uma coleção de livros, uma biblioteca, é letra, é finita, foi escrita por homens, ainda que inspirado por Deus. Está entendendo? Eu não estou dizendo que o Antigo Testamento não é digno de confiança, não me confunda, não coloque palavras na minha boca que eu não disse. E nem que não é inspirado, nem que Deus não falou com aqueles homens. No entanto, Jesus é bem superior a todos eles. Superior à Bíblia inteira. E superior a Moisés. E a todos. E a tudo. Segunda coisa. Pelo amor de Deus, guarde isso. Que quem transforma a sua vida é Jesus, a palavra de Deus verdadeira, não a Bíblia, não a Bíblia. A Bíblia é provavelmente hoje, com certeza, sim, claro, por causa de Jesus. A Bíblia é o melhor livro da terra. Vou repetir, a Bíblia é o melhor livro da terra, por causa de Jesus. É edificante, mas que sem Jesus não tem valor nenhum e mais, não é nem compreensível. Tem muita gente aí tentando tirar Jesus da Bíblia para entender a Bíblia, dizendo que a Bíblia explica a Bíblia. Ah, tá bom. Por isso as aberrações, as loucuras, as heresias que a gente vê. Sua fé tem que estar em Jesus e não na Bíblia, num livro. Tá bom? Terceiro, ter a Bíblia não significa ter acesso à palavra de Deus. Lógico, se a palavra de Deus é Jesus, não é a Bíblia, lógico. Então, como a gente viu na reportagem, o Brasil, o maior produtor mundial de Bíblia, palmas para a sociedade bíblica, maravilha, é bom ter a Bíblia, é bom ler a Bíblia faz bem, só faz bem, não faz mal não, quando Jesus interpreta a Bíblia. Se não é o que você tem visto por aí, é o que você tem visto por aí. Então, não adianta ter a Bíblia, só a Bíblia. Ter a Bíblia não significa que eu tenha acesso à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus está na Bíblia, mas e daí? A única palavra de Deus é Cristo. Quase todo mundo tem Bíblia, mas quase ninguém tem Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus, não é os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos que está aí, que você tem na Bíblia, são narrativas sobre o Evangelho, que é Jesus.
Por isso mesmo que não há muita gente transformada. Carrega a Bíblia, vai na igreja, faz campanha, faz tudo. E há muito pouca diferença ou quase nada entre os que não vão. Entre os que dizem, sou ateu, não creio em nada e pronto. O mundo é cristão. O Ocidente é cristão, não é? Não é o que a gente vê. O Brasil tem 90% de crente. O Rio de Janeiro tem 50%, 60% de crente. Mas quase ninguém tem jeito nem cara de Jesus. Por que será? Por que será? Por que será? Não é? 90% de crente no país. O Ocidente é cristão. Rio de Janeiro é cristão. E daí? Corrupção, violência, tanta desgraça, tanta tragédia, tanta pobreza, tanta miséria, tanta briga, tanto ódio. Cadê? Esse pessoal tem o quê? Tem Bíblia, tem letra. Não tem evangelho. Não tem palavra de Deus mesmo. Então por isso não é transformado. Diante disso tudo, você deve estar com uma pergunta aí. Poxa, cara, se é assim, por que os líderes religiosos não ensinam dessa maneira? Não explicam dessa maneira com o que eu estou aqui dizendo para vocês? Que a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. E tudo que eu já disse aqui, que não vou repetir, você pode ver aí. Bom, tem algumas coisas que a gente pode dizer aqui. Ou eles não sabem, e se não sabem tem que aprender, ou eles sabem e não querem ensinar. E nesse sentido, eles estão pecando gravemente e vão ter que prestar contas a Deus. Eu particularmente acredito que a maioria sabem, sim. Sabem. Mas por que eles não ensinam como deve ser? Eu vou te tentar explicar isso com uma ilustração. Você já viu a implosão de prédios, de edifício? O pessoal vai lá, contrata uma equipe especialista que eles pegam dinamite e vai colocando na base daquele prédio lá. O prédio tá velho, os caras vão construir ali um prédio novo, um shopping, qualquer coisa, quer limpar o terreno, aquela construção tá lá, então eles querem implodir, querem destruir aqui, tem que destruir aquilo. O que eles fazem? Contratam especialistas, eles colocam dinamite ali naquelas bases, em todo lugar, e depois eles vão lá, pá, detona. E aí aquele prédio inteiro vem abaixo. Essa é a imagem que eu tenho exatamente para dizer para você. Sabe por quê? Que esse pessoal que está aí ensinando outro evangelho que não o de Jesus, na lei de Moisés, porque interessa muito para os negócios deles, porque se eles fizerem igual o que Jesus ensina, vai acontecer isso. Vai haver uma desconstrução, vai haver uma implosão de todo o sistema religioso, quase que total, vai vir abaixo. E quem vai querer isso? Os caras têm aviões, os caras têm milhões, os caras têm segurança, os caras têm... Você acha que eles vão querer largar essa coisa toda boa que eles inventaram? Que eles, sei lá que nome que eu dou isso daí que eles inventaram. Não, eles não vão acabar com isso daí. A galera, é a lei da oferta e da procura. A galera tá vindo, né? E as pessoas que estão indo lá nesses lugares têm culpa, não é só desses líderes religiosos que fica culpando que são ladrão, que são falsos pastores, mas quem vai lá, quem dá dinheiro, quem participa de tudo, tem culpa, tem suas culpas também, tá entendendo? Então, meu querido, é simples assim. Eles não vão querer porque o evangelho implode tudo, acaba que esse sistema religioso vai ficar quase nada. 10% vai ficar, 10%, o resto vai vir abaixo. Olha lá se ficar. E quem quer? Eu tive que tomar uma decisão na minha vida 20 anos atrás. De um lado eu achei bom, que foi praticamente expulso, excluído, né? E uma parte foi que eu também saí também.
maravilhoso, benção de Deus, só vivendo o Evangelho de Jesus, sem medo, sendo feliz. Agora, isso tudo depende de você. Está na sua mão, você tem a Bíblia, leia aí. E você vai ver. Não acredite em mim, acredite em Paulo. Leia Gálatas, leia lá a carta aos Hebreus, leia os Evangelhos. Você pode estar fazendo coisas no culto que já não tem mais valor diante do que eu falei aqui. Você pode estar fazendo grande parte da sua vida, que você diz que vai no culto, vai na igreja e está fazendo tudo isso, e não tem valor nenhum mais. Nenhum valor. Que a própria Bíblia não aprova mais. Já acabou, já era, já foi. E você está sendo enganado, explorado. Agora a decisão de continuar é sua. É com você. Só você pode dar um jeito e mudar isso daí. Você pode ler os Evangelhos, você pode ler Gálatas, você pode ler Hebreus e olhar e dizer, puxa, isso já acabou. Realmente, não dá para aceitar isso daqui. Agora a galera, a moçada, vai tentar enfiar na sua cabeça que não. Que não. Se você quiser, pode mandar eles virem conversar comigo, eu aceito. Tá bom? Eu aceito. Mas eu queria agora fazer uma oração nesse encerramento da Bíblia e o jornal. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu queria pedir a tua bênção sobre aqueles que ficaram até o final, que ouviram até o final, e por acaso se tiver pessoas com raiva, com ódio de mim, eu peço que o Senhor os abençoa, peço que o Senhor dê entendimento para elas sobre o Evangelho de Jesus, sobre a tua palavra, de que é Jesus a palavra eterna, viva, que é a única palavra verdadeira de Deus. Dá, Pai, eu te peço, abençoa cada um, principalmente esses que querem de verdade conhecer o Evangelho de Jesus. Amém. Deus abençoa você grandemente, em nome de Jesus, tá bom? E logo, logo a gente volta com mais a Bíblia e o jornal. Deus abençoe.